Você já pode ter me visto falar aqui no canal que eu não utilizo o briefing, mas nesse vídeo eu vou te mostrar que sim, é importante dependendo do que você vai fazer. Opa, aqui é Graciela Neves e eu sempre falo que ou você deve usar um contrato. E aí agora eu vou te falar aqui, ou você utiliza um contrato ou você pode usar um briefing. Por quê? Porque é muito importante que você deixe, de certa forma, documentado aquilo que o cliente está pedindo. Porque caso lá na frente ele vira para você e queira outra coisa, você tem como provar que o acordado foi diferente. E aí você pode então fazer uma renegociação do valor, beleza? O importante é deixar as coisas documentadas, porque clientes existem de todos os tipos e pode ser que ele fale uma coisa e depois te exija outra, ok? Eu realmente não utilizo o briefing, eu normalmente converso com a pessoa no WhatsApp e faço algumas perguntas, utilizo o briefing para fazer copy e você vai ver aqui, mas nem tudo que eu faço você deve fazer igual e nem tudo que eu faço é o extremo correto, beleza? Sim, eu deveria fazer muito mais, ter mais contratos e deixar as coisas mais documentadas, mas eu não sou um exemplo de 100% do que deve ser seguido. É claro que o que eu falo aqui é o que é o melhor dos mundos, beleza? Então, vamos embora para a tela do computador. Então, aqui eu tô dentro do meu perfil aqui do Typeform. Então, assim, ó, existem duas, eu vou te mostrar quais são as perguntas, tá? Mas antes disso, tem duas formas da gente fazer o Typeform. Tem duas formas da gente de enviar o briefing para o cliente. Ou a gente pode fazer aqui pelo Typeform, aqui ele é gratuito, até 10 respostas por mês. Eu acredito que você seja uma quantidade razoável para você ter aí por mês, beleza? Eu gosto bastante do Typeform porque visualmente ele é muito bom, ele se parece com um formulário, mas você também pode colocar o arquivo aqui dentro do Drive e a pessoa vai respondendo como se fosse um Google Docs, tá? E você também pode criar um formulário em um site. É algo mais trabalhoso, principalmente porque às vezes as perguntas elas podem ser diferentes para um ou para outro cliente. Pode ser que você tenha que acrescentar algum tipo de pergunta ou retirar alguma pergunta, e você fizer isso dentro de uma página com formulário, vai ser algo mais custoso, algo mais, e normalmente durante o nosso dia a dia a gente precisa de algo que seja mais dinâmico e rápido, para a gente não também perder muito tempo nessas atividades que são mais, que podem ser mais automatizadas, ok? Então aqui, olha, percebo que, por exemplo, eu tenho uma copy. Por que eu tenho vários formulários de copy? Porque esses aqui, ó, por exemplo, copy captura. Esse aqui era uma página de um cara que é psicólogo, e aí tem esse outro aqui que é diferente. Então as perguntas vão mudando, né? Aqui, por exemplo, eu usei, essa aqui tem 3 respostas porque eu usei o mesmo formulário para 3 pessoas. Esse aqui tem 2, então eu usei o mesmo formulário para 2 pessoas. Mas normalmente as perguntas vão mudando muito de um cliente para o outro, ok? Então aqui, ó, vou te mostrar aqui quais são as perguntas que normalmente a gente vai ter aqui. Principalmente aqui eu tô colocando no site institucional, beleza? E eu posso deixar também essas perguntas no caso de landing page, que vão ser bem mais simples do que isso daqui, beleza? Mas por que eu fiz principalmente aqui para o site institucional? Porque ele demanda mais coisas e ele tende a ter mudanças. Pode ser que ocorram muitas mudanças por parte do cliente, tá? Então é mais importante você documentar algo com relação a site institucional do que para landing page, porque landing page normalmente não tem muita diferença de uma coisa, de um cliente para o outro, beleza? Então, ok. Aqui em cima você vai então colocar o nome do seu cliente, o tipo de site. Aqui, por exemplo, você vai colocar site institucional
ou loja, no caso se você trabalha com loja online e por aí vai, tá? Ali você vai colocar o nome de quem está preenchendo, tá? Então aqui, nome de quem está preenchendo. Vou colocar assim. E a data do preenchimento. Isso aqui é importante você colocar para você ter um controle, inclusive, de quando que esse formulário, quando que esse briefing foi preenchido, tá? É uma questão de documentação, isso é bem importante. Então aqui são as perguntas que a gente vai ter. Quais são essas perguntas? Olha só. Primeiro você vai perguntar para o cliente se ele tem uma hospedagem e o domínio, né? Porque isso é bem importante para quando a gente vai começar a fazer uma página. E se ele tem, você vai pedir para que ele te dê o acesso de cada uma das hospedagens. Pode ser que tem alguns clientes que eles preferem colocar conceder acesso à hospedagem dele, ou seja, ele prefere não passar exatamente o acesso que é dele e lá dentro te adicionar. Na Hostgia, por exemplo, isso é possível, e no TurboCloud também. A pessoa pode te adicionar e depois ela pode inclusive remover o seu acesso, tá? Então aqui também, você vai precisar de manutenção para atualização de informações, isso sempre pode acontecer com sites institucionais ou com loja. E você vai perguntar também com que frequência. Isso aqui é para quê? Para determinar se você vai prestar essa manutenção mensal, semanal, que seja, para esse cliente, ou se ele tem alguém interno para fazer isso, tá? E aqui sim começa mais as perguntas relativas ao site em si. Então eu gosto sempre de perguntar qual que é o nicho de mercado da pessoa, quais são os produtos e serviços que ela está oferecendo e fazer uma breve descrição do negócio dela, tá? Detalhe, aqui a gente não está fazendo um briefing de copy, tá? Que é um briefing apenas das páginas, dos layouts das páginas, tá? A gente não tô incluindo aqui um briefing de copy, porque aí muda muito as perguntas, tá? Se você inclusive quiser que eu faça um vídeo sobre briefing de copy, deixa aqui nos comentários que aí eu faço também, tá? E aí aqui, ó, por que você está criando esse site? Então aqui é para qual necessidade ele quer uma reformulação? Então aqui ele pode responder que ele quer uma reformulação do design. Ele pode falar que a página está muito antiga, não está atual. Então aqui ele vai falar qual que é. E daqui você já começa a extrair informações do que esse cliente está realmente precisando. Qual é a visão dele sobre o site que ele tem e o que ele realmente quer com um site novo, tá? Aí você vai perguntar então qual que é o público, porque o público é importante a gente saber até para a gente trabalhar com o design, tá? Quais são as principais dúvidas e dores do público e qual com relação, aqui é com relação ao site atual, tá? Porque se tem algum problema, alguma coisa em relação ao site atual, a gente tem que resolver para o site que vai ser reformulado, que você vai fazer. O que você está oferecendo para esse público, que pode ser que seja uma pergunta talvez até um pouco repetida com relação a essa pergunta anterior aqui. Se vai ter um blog, porque aí você já determina se isso com relação ao seu orçamento pode mudar. O site vai ter algum tipo de recurso, por exemplo, animação, sistema e-commerce, calculadora, área restrita. Por quê? Porque isso aqui também é importante você saber para a hora de você fazer o orçamento. Ele pode ser, por exemplo, se tem animação, é um site que você pode cobrar um valor um pouco mais alto por ter animação. Sistema e-commerce, mais ainda, calculadora, normalmente se tem uma calculadora, ela vai te demandar mais tempo para fazer essa calculadora e por aí vai. Quantas páginas que vai ter o site, então aqui eu coloco esses exemplos, porque às vezes o cliente ele não entende muito essa questão de ter páginas dentro de um site e quais são os principais concorrentes, porque aí você vai começar a ver essa questão das referências. E aí você pergunta para ele também sobre as referências, sobre cores, que é importante, e a logo da empresa ou do negócio dele, tá? E aí depois você vai perguntar então
sobre o conteúdo das páginas, se tem fotos ou outros materiais visuais que são importantes e quais as informações de contato e redes sociais, beleza? Então, basicamente é isso aqui. Isso aqui é uma base para qualquer cliente de site institucional, mas é óbvio que você pode ainda incluir, dependendo da conversa que você tem com o seu cliente, você pode incluir alguma pergunta que seja importante que você tenha a resposta, beleza? Então aqui a gente pode fazer dentro do Typeform. Como que a gente cria aqui dentro do Typeform? Primeiro você vai criar o seu usuário e depois aqui, ó, a gente vai clicar aqui para criar um Typeform. Eu gosto sempre de criar sem usar um template, sem nada. Então aqui eu ponho essa primeira opção. Aqui eu vou colocar o nome do Typeform. Então aqui, por exemplo, se eu vou colocar briefing site institucional. E aqui você fala o que está sendo criado, tá? Eu vou colocar essa primeira resposta aqui porque ela realmente não faz o menor sentido. Então perceba que aqui do lado direito a gente tem os tipos de questão. Então aqui a gente tem múltipla escolha, contato, informação de contato, endereço, telefone. Aí tem uma resposta curta, uma resposta longa e tem vários tipos aqui, ó, de pergunta. Então normalmente a gente vai escolher na maioria das vezes entre uma resposta longa ou uma resposta curta, tá? Então aqui eu vou colocar na resposta longa. Aqui a gente consegue otimizar, né? Aqui a gente consegue ainda mudar o layout e fazer, por exemplo, pode tirar essa imagem daqui, pode colocar ela assim. Sempre vai ter essa primeira imagem aqui, que é a imagem de quando a gente começa o Typeform. Então aqui, ó, você pode escolher da forma como você quiser. E aí a gente começa então a colocar as primeiras perguntas, que é ali, ó, qual o cliente. Aqui eu posso colocar qual o cliente. Essas aqui eu posso até preencher, ou não precisa colocar aqui, porque não precisa que ele responda esse tipo de pergunta. Então aqui ó, você pode colocar tipo de site, ele vai perguntar, ele vai responder, desculpa, e aí você começa a adicionar então. Então vou colocar, essa daqui poderia ser inclusive uma short test. E aqui eu vou começar a adicionar então as outras perguntas. Então ali vou colocar data de preenchimento e provavelmente aqui deve ter também um tipo que seja mais que deve ter algum tipo aqui que tem um calendário aqui, ó, data. Então aqui eu vou colocar, ó, data de preenchimento e aí já vem certinho aqui com o formato de data, tá vendo? Mês, ano e aliás, mês, data e ano. Então, eu posso inclusive mudar aqui, ó, para data, mês e ano, beleza? Só que ele vai estar ainda em inglês, mas isso pode não ser um problema, tá? E aí, então, eu vou começar realmente a adicionar aqui, por exemplo, ó. Vou copiar aqui para ficar mais fácil, né? Aqui, ó. Você tem uma hospedagem, domínio, aí essa aqui é yes ou no, né? Então aqui, ó, quer ver, ó? Yes ou no. Aqui eu posso trocar, ó. Sim, ou pelo menos podia antes. Acho que aqui não pode mais. Não tem como eu mudar aqui. Deixa eu ver, design e lógica. Não tem como eu mudar aqui, por exemplo, para sim e não. Mas tudo bem, não tem problema não. Então vamos, se sim, qual é? Então eu vou só colocar as perguntas aqui, ó. E eu inclusive posso colocar que eu posso habilitar que elas precisam ser respondidas, olha só. Aqui é obrigatório, eu posso habilitar que elas têm uma obrigatoriedade de ser respondidas, essas perguntas aqui, ó. Eu não estou enxergando porque a câmera está na frente. Então aqui eu posso colocar que todas são importantes que sejam respondidas, que ela só consegue avançar se ele responder a pergunta, tá?
E aí é só você começar a adicionar cada uma dessas perguntas. Essas perguntas eu vou deixar lá no Telegram, tá? E você também pode simplesmente criar aqui, ó, um arquivo do Google Docs e colocar essas perguntas todas aqui, ó. E aí o cliente vai respondendo. Então aqui poderia até ser mais fácil, mas eu gosto muito desse formato aqui porque eu acho que fica um pouco mais profissional, beleza? Mas você também pode fazer assim, fica mais simples e mais fácil até para o cliente responder, mas eu gosto bastante do Typeform. Então você pode enviar isso para vários clientes. É bom que você envie sempre quando você fechar com o cliente, tá? Então, o cliente fechou, pagou a primeira parte e aí então você envia o briefing para ele. E aí a partir daí, tudo que está de acordo ali com o briefing que foi respondido, tudo que foi respondido por ele, está documentado. E caso ele questione alguma coisa, você tem aquele documento que pode ser... Inclusive, aqui eu vou até colocar um adendo, porque o Google Docs ele pode ser alterado. Inclusive, vamos supor, ele vai ter acesso ao Google Docs recorrentemente, e aí pode ser que ele, né, a gente não sabe como que as pessoas são, mas ele pode ser alterado. Já o Typeform, uma vez que ele tiver respondido, ele não vai conseguir voltar e alterar essas respostas posteriormente. Então, ainda acho que o Typeform pode ser uma ótima opção, até nesse sentido de ter uma segurança maior, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. As perguntas vão estar lá no Telegram, beleza? Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.